Olá, eu sou a professora Daniele Porto e serei sua professora na disciplina de Química, na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje, falaremos sobre a cromatografia. Apresentarei algumas técnicas de cromatografia, além de discutir a análise no estado gasoso. Toda pesquisa, ela nasce de um problema. Após formulado esse problema, precisa-se buscar uma metodologia que levante dados para a resolução do problema. Por exemplo, o processo de síntese também não é simples e pode gerar uma série de subprodutos indesejados. Então, o cientista precisa caracterizar o produto formado usando processos analíticos. O mais utilizado atualmente é a cromatografia. Vamos lá? Para iniciarmos a nossa aula, vamos entender um pouquinho como que surgiu a cromatografia. A cromatografia ela é uma técnica analítica que permite a separação dos componentes de uma amostra. Quem desenvolveu essa técnica foi um botânico russo chamado Tissuet, e ele desenvolveu essa técnica porque ele queria separar os componentes das plantas, os pigmentos, como as clorofilas e as xantofilas. Então, o que ele fez? Ele pegou uma coluna de vidro, no interior dessa coluna de vidro ele colocou carbonato de cálcio e passou os pigmentos das plantas por essa coluna, juntamente com um solvente que é o éter de petróleo. Ao passar o éter de petróleo por essa coluna, ele observou que após algum tempo tinha o surgimento de bandas coloridas. E essas bandas coloridas correspondem aos pigmentos das plantas. Então ele viu que utilizando essa técnica era possível separar os componentes de uma amostra. E por isso o nome cromatografia. Croma de cor e grafém de escrita. Então é uma técnica que você faz a separação dos componentes por meio da separação, né, dependendo dos componentes que você tiver, você pode ter cores diferentes. Mas, para entendermos a cromatografia, é importante que a gente entenda alguns conceitos que são muito importantes, como são os conceitos de fase estacionária, fase móvel e tempo de retenção. A fase de estacionária ou fase fixa é a coluna propriamente dita, e ela pode ser líquida ou sólida. Geralmente, no interior da coluna cromatográfica são colocadas substâncias como sílica, o próprio carbonato de cálcio, como utilizou o Tissuet, e também alguns polímeros. Já a fase móvel, ela pode ser um líquido ou um gás, e ela vai se mover através da coluna, que é também chamada aí de eluente. E temos também um conceito importante que é o tempo de retenção. O tempo de retenção é o tempo necessário para que a amostra seja completamente separada, ou seja, é o tempo que a amostra leva para sair da coluna com seus componentes separados. Então, quanto maior for esse tempo de retenção, quer dizer que a minha amostra ela teve uma maior afinidade pela fase estacionária. Já quanto menor for o meu tempo de retenção, quer dizer que essa minha amostra ela teve uma maior afinidade pela fase móvel. Nós temos alguns tipos de cromatografia e a partir de agora nós vamos apresentar para vocês. O primeiro tipo é o mais simples, que é a cromatografia de papel, que é classificada aí como cromatografia planar. Por que cromatografia planar? Porque a fase estacionária é uma superfície plana, como é o caso do papel. Aqui nós temos uma imagem que representa um experimento da cromatografia de papel. Então, pega-se o papel, geralmente é o papel filtro, adiciona-se a amostra nesse papel e coloque um recipiente junto com o meu solvente. E após algum tempo, eu terei a separação dos componentes da minha amostra devido à interação que ela tem com o meu solvente e com a fase estacionária. Agora, vamos falar sobre o HPLC, que é a cromatografia líquida e é uma das técnicas mais utilizadas na pesquisa científica. A cromatografia do tipo do HPLC, a cromatografia líquida, ela é feita utilizando um equipamento que a gente chama de cromatógrafo. Mas o que acontece lá no interior desse cromatógrafo? Eu tenho a minha fase móvel, que ela tem que ser líquida, e essa fase móvel, para ela ser inserida no meu cromatógrafo, ela precisa de uma bomba, porque ela precisa estar sob pressão. Então, ela é puxada por essa bomba, assim como a minha amostra também precisa ser inserida para chegar na minha coluna cromatográfica com o auxílio de uma bomba. Ao chegar na coluna cromatográfica, tanto a minha amostra quanto a fase móvel, é na coluna cromatográfica que acontece a separação dos componentes da minha amostra. Ao sair da minha coluna, os meus componentes devidamente separados, eles passam por um detector e é nesse detector que serão analisados o tempo de retenção e a quantidade que eu tenho daquela substância naquela amostra.
os resíduos da minha análise são descartados e os dados analisados pelo detector são encaminhados para um computador, onde é gerado um cromatograma. E daqui a pouquinho a gente vai entender como analisar esse cromatograma. Além da cromatografia líquida, eu também tenho a cromatografia gasosa. Tanto a cromatografia líquida quanto a cromatografia gasosa são tidas aí como cromatografias de coluna. Por quê? Nós utilizamos uma coluna cromatográfica. A principal diferença da cromatografia gasosa para a cromatografia líquida é que na cromatografia gasosa, a minha fase móvel, ela é um gás. Então, como que acontece lá no interior do meu cromatógrafo na cromatografia gasosa? O meu gás, ele está pressurizado, sendo que o gás a ser utilizado nessa técnica, ele precisa ser inerte, ou seja, ele não pode reagir nem com a minha fase estacionária e nem com a minha amostra. Por isso, o gás geralmente mais utilizado nesse tipo de análise é o hélio. Então, o meu gás é pressurizado, eu abro, aquele cilindro para que o gás entre no meu equipamento, até atingir a coluna cromatográfica, que é mantida dentro de um forno para que eu tenha ali a manutenção da temperatura da coluna. E também faço a inserção da minha amostra dentro dessa coluna. Assim como ocorre na cromatografia líquida, é dentro dessa coluna cromatográfica que eu vou ter a separação dos componentes da minha amostra. E mais uma vez, após serem separados, esses componentes eles são encaminhados para um detector, onde mais uma vez é analisado o tempo de retenção e a quantidade daquela substância, e esses dados são enviados para um computador para gerar o cromatograma. Agora que nós já conhecemos sobre a cromatografia líquida e gasosa, vamos fazer uma pequena comparação entre essas duas técnicas. Em relação ao tipo de amostra, na cromatografia gasosa, eu posso usar amostras que estejam no estado gasoso, estado líquido ou estado sólido. Já na cromatografia líquida, eu só posso utilizar amostras que estão no estado líquido e sólido. Em relação ao tempo de análise, a cromatografia gasosa ela pode durar de minutos ou até poucas horas. Já a cromatografia líquida ela pode durar muitas horas. Em relação ao preparo, as duas técnicas têm um preparo aí relativamente trabalhoso. Só que a cromatografia líquida ela já me permite uma automação, caso, coisa que não acontece, por exemplo, na cromatografia gasosa. Em relação à capacidade analítica, as duas técnicas são excelentes, mas no caso da cromatografia gasosa, eu posso fazer a separação de até 200 compostos em uma mesma amostra, enquanto na cromatografia líquida eu posso fazer a separação de até 50 compostos. Então, as duas técnicas são técnicas analíticas muito utilizadas e na hora de utilizar numa pesquisa ou numa produção, tem que avaliar qual é a técnica que mais se adequa. E falando em cromatografia, nós podemos relacioná-la aí com o teste rápido de COVID. Como que é feito esse teste de COVID? O teste rápido, ele é feito com uma pecinha branca, que é um cassete aí de plástico, e lá é colocada a amostra, por exemplo, a saliva. Quando a amostra é colocada ali dentro, tem uma fita que vai absorver essa amostra para levá-la até o reagente. Quando essa amostra, ela não tem a presença de anticorpos, no caso da COVID-19, vai aparecer no teste apenas uma linha vermelha, lá na letrinha C, que quer dizer o controle, que quer dizer que o teste está ok, mas não aparece a linha do teste, porque você não tem ali a presença de anticorpos, então por isso que o teste dá negativo. Já quando a pessoa está com a COVID, quer dizer que ela produziu anticorpos, no teste vai aparecer duas linhas vermelhas. A de controle, que quer dizer que o teste está ok, e o positivo, porque tem a presença ali de anticorpos. Quando é feito esse teste e aparece apenas uma linha vermelha no T, de teste, ou não aparece nenhuma linha, quer dizer que por algum motivo o teste não foi validado, por algum motivo o teste não está legal e não foi possível concluir aquela análise. Então o teste tem que ser refeito. O funcionamento do teste rápido de COVID é bem semelhante ao que acontece, por exemplo, nos testes de gravidez. E para finalizar, lembra que eu falei para vocês que lá no meu cromatógrafo, os meus analitos separados, meus componentes da amostras que foram separados, eles passam por um detector, depois esses dados vão para um computador, gerando um cromatograma. E é esse cromatograma que é feita a análise. Então, o que nós temos aqui nesse cromatograma? Nós temos um gráfico, que é onde nós temos a intensidade de sinal em função do tempo. Esse tempo é aquele tempo de retenção. O tempo de retenção, como que ele é analisado nesse gráfico? Pega-se o pico
e pega-se a metade do pico e vê o tempo ali no eixo do tempo, qual foi o tempo de retenção daquela substância. E para eu saber a quantidade que eu tenho daquela substância na minha amostra, eu vou analisar a altura do meu pico. Então, por exemplo, analisando esse gráfico, das 3 substâncias que eu tenho, B, A e C, a substância que eu tenho em maior quantidade é a substância B, porque ela tem ali uma área maior. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueça de acessar os links no Saiba Mais da sua plataforma e vou deixar aqui uma frase para reflexão. O nitrogênio em nosso DNA, o cálcio em nossos dentes, o ferro em nosso sangue, o carbono em nossas tortas de maçã foi feito no interior das estrelas em colapso. Nós somos feitos da poeira de estrelas. Carl Sagan. Bons estudos e até a próxima aula.